Graça e paz em nome de Jesus. Eu convido você que está aqui, que está em casa, que está nos assistindo, para abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Nós vamos meditar hoje do versículo 21 até o 34. Mas antes de meditar nessa palavra, eu queria orar. Pai, obrigado, Senhor, porque nesse dia o Senhor revelou, aprovou o Senhor separar essa porção da palavra para que a gente medite. E nós queremos, Pai, que o Senhor tem grandes coisas a nos revelar, Senhor, através dessa palavra. Abre o nosso coração, abre a nossa mente e o nosso ouvido, Senhor, não só para ouvir sem acolher, mas para ouvir acolhendo, meditando, ruminando, Senhor, em tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como parte de introdução, eu gostaria de fazer essa pergunta para você. Como você vê a palavra de Deus? O pastor Hernandes Dias Lopes, no comentário que ele faz num livro sobre o Evangelho de Marcos, ele faz duas comparações. Ele mostra que algumas pessoas veem a palavra de Deus como uma janela aberta. Eu coloquei ali uma imagem, de uma janela aberta, ali a gente olhando claramente todas as coisas. E outros veem a Bíblia como uma porta fechada, a palavra de Deus como uma porta fechada, como algo que não consegue entender, que não consegue compreender essas coisas. E eu estava meditando aqui mesmo enquanto a gente estava louvando, a gente tem um período de louvor antes dessa palavra, e eu pensei, por que isso, já que Jesus é um mestre, já que Jesus explica de uma forma tão maravilhosa, não há nenhum professor que se compare ao Senhor Jesus. E a Bíblia também fala sobre que o Deus dessa era cegou o entendimento das pessoas. Então Jesus, ele é esse mestre que mostra a palavra de Deus, o reino de Deus como essa janela aberta. Mas o Deus dessa era tem cegado o entendimento de muitos. Que nós sejamos esses que veem como essa janela aberta. Em nome de Jesus, vendo tudo claramente, Então, o que Jesus usava para ensinar? Ele usava as parábolas. E as parábolas, ela é um método de ensino que é usado por Jesus. E esse termo, ele é de origem grega e significa a colocação de uma coisa ao lado de outra para o fim de comparação. Então, como que Jesus ensinava? A gente já viu o reino de Deus? A gente sabe como é que ele funciona? Não. Então, ele compara a coisas naturais, para que a gente comece a entender coisas sobrenaturais. E isso é tremendo, Então, Jesus vai descrevendo com coisas que a gente sabe. A gente também usa meio de comparação para várias coisas, não usa? Para a gente entender determinadas coisas, a gente usa também esses métodos de comparação, a gente não usa esse nome, Para coisas ali do cotidiano, a gente não usa esse nome, mas a gente também usa. Por exemplo, eu falava assim, nossa, a Lídia é um anjo. O que eu quero dizer? Que ela tem asas, que ela voa, que ela é um ser celestial? Não, normalmente é porque eu quero me referir que é uma pessoa iluminada, que é uma bênção, que é uma pessoa que ajuda. Então a gente usa também esses métodos de comparação e a gente precisa entender nesses métodos de comparação o que Jesus quer trazer como verdade, esses itens que ele está comparando, esses itens naturais para a gente entender essas verdades sobrenaturais do reino de Deus. Então, eu coloquei isso, Basicamente, eu já expliquei sobre essa parte ali. Eu coloquei ali o reino de Deus. E Jesus, eu vou destacar aqui essa parte final, que ele não apenas descreve a questão da aparência do reino de Deus. No reino de Deus, embora em Apocalipse tem, como as ruas de ouro, o mar de vidro, tem essas comparações, mas nessas parábolas ele destaca principalmente a essência do reino de Deus. A justiça de Deus, como ela é comparada. É claro que qualquer exemplo natural ele vai ser muito paliativo, muito mínimo, muito pequeno em cima da grandeza do reino de Deus. Mas já dá para a gente, com a nossa mente, imaginar como que funciona no reino de Deus. E até porque as coisas visíveis, elas também foram criadas por Deus. Então tudo que a gente está vendo nesse mundo também foi criado por Deus. Ainda que imperfeito, ainda que um mundo caído, ainda que falho, mas o Senhor ainda assim usa esses métodos de comparação.
No versículo, então eu estou começando do final para o começo, não sei se vocês já perceberam, em algumas culturas a gente vê que começa do final para o começo, eu estou começando lá do versículo 33 e do versículo 34 do capítulo 4, para a gente entender as parábolas que Jesus contou. E lá no versículo 33 e 34 diz assim: e com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes, e sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Você é um discípulo de Jesus? Então, aquela janela aberta, o Senhor está nesse momento abrindo para você, para que você compreenda, para que você medite conforme a capacidade de cada ouvinte, conforme a capacidade de cada um de nós. E uma coisa que eu gosto muito também nesse versículo é que ele fala assim que ele explicava em particular. Esses dias a gente leu também no Evangelho de Marcos, né, falando que Jesus chamou as pessoas para estarem com Ele. Esse estar com Ele, esse estar em particular, é ali onde Jesus faz grandes coisas e nos ensina muitas e poderosas coisas. Tá, então pergunta, se Jesus explica ali em particular aos seus próprios discípulos, você é um discípulo? Você se considera essa pessoa que Jesus chama em particular? Esse aprendiz do Senhor? Então agora vamos enfim para o nosso tema, né? Eu gastei esses minutinhos aí para dar essa introdução dentro do próprio texto, mas o tema de hoje é como é o reino de Deus. Então essa é a comparação, como que é o reino de Deus. E Jesus vai comparar primeiramente, ele diz ali, versículo 21 e versículo 22, diz: também lhes disse, vem. Porventura, a candeia a ser posta debaixo do alqueire ou da cama, não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada que está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Então, a pergunta anterior era, como é o reino de Deus? E a primeira resposta é um reino que revela o oculto. Infelizmente, nesse mundo, né, ali eu coloquei até a parte ali do alqueire, né, escondendo a vela, é uma coisa que é impossível, né, a gente coloca uma vela para iluminar. Ali o alqueire era essa cestinha ali, que era usada como uma medida, né, e Jesus falou bem assim, porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire, ninguém colocava uma vela e por cima colocava um alqueire para esconder aquela vela, muito pelo contrário. A vela ela é colocada no velador. O velador é uma espécie de castiçal, né, uma base ali para poder segurar aquela candeia. Ou seja, quanto mais alto, maior, né, seria a iluminação do ambiente. E assim é a palavra de Deus, assim é o reino de Deus. Ele é colocado no alto para que tudo aquilo que está oculto venha à luz. Infelizmente, no mundo que nós vivemos, as pessoas querem esconder, né? Ocultar. Inclusive, alguns comentários falam sobre isso. Fala que Jesus também estava falando sobre o sistema religioso da época, que ao invés de esclarecer a palavra de Deus e esclarecer como era o reino de Deus, o que eles faziam? Abafavam, ocultavam. E as coisas ficavam escondidas. Nossa, até algumas religiões presentes no nosso dia, não é muito difícil ler a Bíblia. As pessoas ficam loucas, as pessoas não têm capacidade mental para ler o que está escrito. E muito pelo contrário. A palavra de Deus, o reino de Deus, ele vem para iluminar, para clarear e para revelar tudo aquilo que está oculto. Então o Senhor conhece tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo que está obscuro, e Ele mostra com a sua luz. Ele quer revelar todas essas coisas que estão escondidas. E eu e você também podemos ser luz nesse mundo e revelar aquilo que está oculto. Podemos ser instrumentos de Deus para revelar essas verdades, para conversar com as pessoas sobre a Bíblia e não deixar a Bíblia mais complicada, mais complexa, mas facilitar a compreensão das pessoas, revelar, a gente abrir essa janela e escancarar diante das pessoas para que as pessoas vejam o reino de Deus. Você quer ser um instrumento do Senhor para revelar aquilo que está oculto aos olhos das pessoas? Pregando o reino de Deus, sendo, né, hoje foi orado aqui para que alguns irmãos que foram enviados sejam essa tocha que ilumine aonde eles forem,
né? Ilumine todas as trevas. A gente tem vivido num mundo que é de trevas. E uma pequena luz faz diferença nas trevas, não faz? Às vezes a gente se sente tão mínimo, tão pequeno. Mas se nós formos luz, se nós levarmos a palavra, puxa, eu sei tão pouco da palavra, mas o pouco que a gente sabe, com a unção, com a graça, com o poder de Jesus, pode iluminar, né, ali muitas pessoas. E aí nós temos o segundo ponto. O segundo ponto sobre como é o reino de Deus, esse reino de Deus ele tem medidas justas. Vamos ler o versículo 24 e o versículo 25? E ele diz assim: com a medida que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então vamos primeiro para a parte A, ali, a parte inicial ali do versículo. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Existem outros versículos que esclarecem, clareiam mais ainda o que Jesus está falando aqui? Existem, né? Por exemplo, a Bíblia fala que à medida que a gente perdoar, a gente vai receber o perdão de Deus, né? Então, à medida que a gente medir, à medida que a gente julgar as pessoas, a gente também vai ser julgado. Se eu julgo as outras pessoas com misericórdia, com temor, ou até evito de julgar, né, quando possível ali, para deixar esse julgamento para Deus, dessa mesma forma Deus vai fazer com relação a mim. Então é assim que funciona no reino de Deus. É essa que é a medida justa de Deus em relação à justiça. Enquanto o mundo é injusto, né, às vezes absolve o culpado e condena o inocente, não. O Senhor, ele faz com que quando nós formos julgados, da mesma maneira que a gente julgou o outro, da mesma maneira que a gente mediu, a gente também vai ser medido. Como imagem ali eu coloquei essa balança, né? Essa balança antiga, né? Quando a gente colocava um peso, né, de um lado, então tinha que colocar para equiparar o outro peso do outro lado. Então, com o peso que a gente medir, com essa medida que a gente medir, vai ser a medida que o Senhor também vai nos medir quando Ele vier para julgar esse mundo. E aí diz assim também: e ainda se vos acrescentará. Daí você pensa, será que Jesus está sendo injusto aqui nessa parte que ele fala, e ainda se vos acrescentará? Vamos supor, você foi misericordioso, então você vai receber muita misericórdia. Você perdoou muita gente, muitas coisas, você vai receber o total perdão de Deus. Você recebeu muito mais de Deus do que você deu, com certeza. Então essa é a maneira que o Senhor usa, essa é a medida justa que o Senhor usa. E Ele faz abundantemente, muitas vezes mais do que nós fizemos. E aí ele diz assim: pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem será tirado. Parece justo isso para você? Para mim é totalmente justo. Porque eu penso assim, pois ao que tem, lembra também da parábola lá dos talentos, né? Então, se a pessoa tem e está usando, o Senhor acrescenta mais. Se a pessoa tem e não está usando, então vou tirar, vou dar para o outro que está usando. Então, são essas medidas muito simples e justas que Jesus usa no reino de Deus para nos mostrar que no reino de Deus é muito diferente da justiça do homem. O reino de Deus, a Bíblia esclarece também em outras passagens que é de justiça, de paz e de alegria. Então essa justiça de Deus está presente em toda a palavra de Deus. E aqui Jesus usou essa comparação, esse método de comparação só para reforçar esse ensino para cada um de nós. E aí, sobre o reino de Deus, terceira verdade também ali sobre o reino de Deus, ele precisa ser implantado pelo homem. Vamos ver o versículo 26, ele diz assim: disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Então, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Lembra que ontem a gente leu Marcos 4, a parte inicial do capítulo, que falava sobre o semeador. O semeador saiu a semear, lançou a semente. Os solos eram diferentes, mas a semente era a mesma. Então, precisa desse semeador, precisa dessa pessoa que lance a palavra. Ontem aqui foi enviado, né, um casal de missionários, por quê? Porque para implantar esse reino de Deus, Deus poderia estabelecer de outra forma? Poderia, mas Ele decidiu, no seu método de implantar o reino de Deus, usar
a seres humanos como eu e você. Ele preparou aqueles discípulos, né, os primeiros, para implantar o reino de Deus, e ele continua preparando e enviando pessoas para lançar a semente à terra, e a semente é a palavra de Deus. Então, eu e você precisamos sim, como igreja, nos disponibilizar para lançar a semente, para lançar a palavra de Deus, para que o reino de Deus seja implantado em cada lugar. Por onde a gente passar, a gente pode levar a palavra de Deus e ali vai ser implantado o reino de Deus. Dá a oportunidade da pessoa conhecer mais o Senhor. E por último, o ponto aqui de número 4. Eu ia colocar outro título, eu ia colocar cresce de maneira sobrenatural, porque diz ali, ó, vamos ver a parte inicial ali desse versículo. Depois o homem, né, a continuidade daquele versículo anterior. Depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Então, para mim, nessa primeira parte, eu poderia falar assim, nossa, cresceu de uma maneira sobrenatural, né? Ele foi lá, plantou, de repente ele dormiu, levantou, opa, cresceu. Como? Ele não sabe explicar como que cresceu. Eu ia colocar que cresce de maneira sobrenatural, mas eu coloquei cresce de maneira natural por causa dos versículos que sucedem esse versículo, que diz assim, a terra por si mesma frutifica. Então esse natural, é claro, foi criado por Deus. Deus que criou essa comparação aqui, ele foi o que criou a terra e fez com que a terra, quando ela recebe a semente, ela mesma trabalhe para poder germinar. Então ele diz assim, a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se mete a foice porque é chegada a ceifa. E disse mais, aqui assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Então a gente vai ver depois essa outra parte. Então foi de uma forma natural criada por Deus. Deus que criou a semente, que levantou o homem ali para plantar aquela semente e ele é quem faz germinar. Mas isso germina de uma forma natural, criada por Deus. Então, quando você lança a palavra ali, é o Senhor quem vai fazer a obra, né? Também fala em outras palavras que o Senhor é o agricultor, aquele que cuida, né? Então, a gente sabe que a nossa parte dessa obra aqui, sobre a implantação do reino de Deus, é o quê? Lançar a semente. O resto vai acontecer de forma natural. E aí ele faz mais uma comparação ainda dentro disso. E ele diz assim, é como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita ramos a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Ali na imagem que eu coloquei um grão de mostarda. Olha o tamanho ali daquele grão. É uma coisa tão mínima, né? É visível aos olhos, mas é muito pequeno. Mas quando lançado, ele cresce e olha o que diz a palavra, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças. Então, às vezes a gente não sei se você já teve essa experiência de falar, eu fiz tão pouco por aquela pessoa, eu compartilhei uma palavra, um versículo, mas se o Senhor pôr a mão ali sobre aquela vida, pode crescer aquela semente que você lançou, mesmo que seja tão pequena. Lance a sua semente com fé. Lance crendo que o Senhor faz obras grandes através de coisas muito pequenas. Ele dá esse exemplo ali desse grão de mostarda. E o Senhor faz crescer de uma forma natural. Tudo aquilo, a Bíblia fala em tantas passagens ali. O que a gente semear, a gente vai colher, não é? Então, também dessa mesma forma, se a gente plantar a palavra de Deus, a gente pode estar certo que mesmo eu gostei dessa parte ali, eu fiquei pensando sobre isso, né? Que ele fala, e depois dormisse. Daí eu falei, Deus, o Senhor usa tanto essa expressão dormir na palavra de Deus, parece que sempre a igreja é comparada a alguém que daí dormiu, né? Os discípulos, a parábola das virgens, aqui ele fala dormisse, e eu pensei assim, a palavra que a gente lançou, e talvez a gente até morreu, quantos missionários lançaram a palavra que nos abençoa até hoje?
Então, uma pequena palavra, um texto, a vida, o testemunho de um missionário, de pessoas que morreram em Cristo, que nos abençoam até os dias de hoje. E daí a pessoa, imagina lá no reino de Deus, você fala, como eu já tinha morrido? Eu morri, sei lá, o missionário lá, eu morri em 1930, como é que essa pessoa veio se converter através, sei lá, de alguma coisa que eu deixei, de algum legado que eu deixei? Então ele vai se perguntar, não sabendo ele como que isso é possível? É possível, porque para Deus tudo é possível. E também tudo é possível àquele que crê. Então plante a palavra de Deus, fale sobre o reino de Deus, e isso em fé, em certeza, na plena convicção de que o Senhor fará crescer grandes coisas no coração de cada pessoa, de cada ouvinte. Semeie, mas semeie com fé e certeza. Nunca semeie duvidando, será que a pessoa vai acreditar? Será que a pessoa vai entender? Não, primeiramente esteja com o Senhor Jesus. A gente viu que o Senhor explicava. Puxa, eu não sei como explicar, eu não tenho dom de ensino, mas se você estiver junto com o Senhor, nesse particular, Senhor, eu também não entendi, como é que eu vou explicar? Se você está junto com o Senhor nesse particular, o Senhor vai esclarecer para você. E Ele esclarecendo para você, você vai se tornar uma pessoa capacitada também pelo Senhor Jesus para explicar. E olhando para o nível ali dos discípulos de Jesus, a gente vê que não eram pessoas intelectualmente capacitadas. Eram pessoas que foram escolhidas, iletradas, pessoas sem conhecimento natural, mas no sobrenatural o Senhor capacitou. E olha quantas coisas o Senhor fez e faz através da vida desses homens. Então essas são as comparações de como que é o reino de Deus. A gente não pode dizer que a gente não sabe como que é o reino de Deus, porque o Senhor tem explicado através dessas parábolas, através do Evangelho de Marcos, através de todos os evangelhos que a gente tem lido. Então eu queria orar para que você seja capacitado, para que cada um aqui seja esse agente de mostrar o reino de Deus para muitas pessoas. Amém? Pai, eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço porque um dia o Senhor implantou esse reino no meu coração. Ele começou, Pai, de uma forma invisível, mas o Senhor fez com que tomasse forma, com que crescesse. E o Senhor deseja e espera de cada um de nós que esse reino que foi implantado no nosso coração se multiplique, Senhor. E eu oro, Pai, para que a tua palavra, essa boa semente, Senhor, que já está em nós, ó Deus, que essa semente seja levada a muitos, Senhor, em nome de Jesus. Pai, também eu oro para que a gente continue vendo o teu reino como ele realmente é, esperando o teu reino. Tua palavra diz que o teu reino é um reino de justiça. Pai, que aqui na terra também a gente traga esse reino, traga essa justiça, não apenas aguardando a justiça que virá, mas pedindo que seja feito, Senhor, a tua vontade, Pai, aqui na terra, como já é feito nos céus. Que a gente seja, Pai, um agente de manifestação do reino de Deus aonde nós estamos, Pai. Em nome de Jesus, trazendo, Pai, a tua justiça, a tua justa medida, Pai, em nome de Jesus. E também, ó Deus, deixando o julgamento com o Senhor, Pai. E agindo, Pai, com misericórdia, com amor, com temor do Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Deus abençoe a cada um. Tenha um bom dia.